Aula de língua portuguesa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, literatura. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o romance Memórias de um Sargento de Milícias. Na nossa última aula, nós falamos a respeito do anúncio publicitário, certo? Que está aqui no nosso caderno do aluno, tá? Na página 93. E agora nós vamos começar aqui, olha, na página 94, falando um pouquinho sobre o Memórias de um Sargento de Milícias. Vamos lá? Então, vamos lá. Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Vejam aí. Primeiro, antes da gente falar sobre o romance Memórias de um Sargento de Milícias, é importante a gente se perguntar, né? E o que é um romance romântico? Por romance romântico, entende-se uma narrativa longa, com personagens fictícios, numa transposição da vida para o plano artístico. O romance popularizou-se durante o século XIX e foi o modo de expressão corrente de muitos escritores românticos, isto é, escritores do romantismo. Romantismo foi o nome que se deu ao movimento artístico profundamente subjetivo e individualista, surgido no fim do século XVIII na Europa e que teve seu apogeu durante o século XIX. E quem lia os romances românticos? Com o gradual desenvolvimento de algumas cidades, sobretudo a do Rio de Janeiro, a cidade, deixe-me ver aqui, a cidade da corte, formou-se um público leitor, composto basicamente de jovens da classe rica, cujo ócio permitia a leitura de romances e folhetins. Esse público buscava na literatura apenas distração, torcer por seus heróis, sofrer com suas heroínas, e tão logo chegava o final, fechava o livro e o esquecia, esperando o próximo capítulo que lhe oferecia praticamente as mesmas emoções. Nós podemos classificar o romance em romance urbano, romance sertanejo ou regionalista e romance histórico. No caso do nosso livro aqui em estudo, Memórias de um Sargento de Milícias, ele está classificado como romance urbano. E qual é o contexto do livro Memórias de um Sargento de Milícias? Olha, quando a gente abre o livro, ele começa assim. Era no tempo do rei. Por quê? Porque esse romance, ele é ambientado no Brasil colônia, que essa época culmina justamente com a transferência de João VI com toda a família real portuguesa para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. E quando que se inicia o romantismo no Brasil, esse estilo de época, esse período de época literário? Em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves Dias. E esse é o início do romantismo no Brasil. Mas o romance Sargento de Milícias, ele não pode ser classificado
como um romance romântico, verdadeiramente, porque ele tem ali um pezinho já na próxima escola literária, que vai ser o realismo. Ele é um romance diferente daqueles romances românticos que eram ambientados em salões luxuosos da aristocracia, cujas personagens eram, por exemplo, no livro A Moreninha, em que tinha lá a Carolina, toda meiga, toda lindinha. Não, ele vai ser a personagem, que é o Leonardo, ele é um anti-herói. Ele é filho de um beliscão e de uma pisadela, porque no começo do livro, os pais que vinham para o Brasil no navio, eles se conheceram no navio a partir de uma pisadela e de um beliscão. Então, vejam, não tem alguma coisa de romântico nisso? Não, né? Pois é, o Leonardo, ele vai crescer fazendo altas travessuras, altas traquinagens, ele é o típico malandro, ele é o endiabrado, sempre se metia em confusão, então não tem nada de romântico nisso. Portanto, esse romance, ele tem ali um pezinho já no realismo. E esse romance, Memórias de um Sargento de Milícias, ele é leitura obrigatória da FUVEST, como eu já disse, porque ele retrata, ele é considerado assim um romance de costumes, porque ele retrata justamente como era o Brasil colônia naquela época, quais eram os costumes, as mazelas daquela sociedade de então. Então, em vez de salões aristocráticos e dos ambientes sofisticados, que eram elementos constantes das obras da época, este romance se passa nas ruas e casebres do Rio de Janeiro. Então vejam, do tempo do rei Dom João VI, com seu povo alegre e seus tipos pitorescos, as comadres, os moleques, os soldados, as mulatas dengosas. A linguagem usada pelo autor é marcada pelo tom coloquial, próximo da fala popular. A descrição de cenas e festas populares, muito interessante. Ao longo da nossa leitura do livro, nós vemos assim o registro das festas populares daquela época, os batizados, as procissões, as folias, dá ao romance um toque de realismo e documentário da vida da época, que contribui para a sua grande aceitação do público. A figura central, que garante a unidade das inúmeras ações que se sucedem num ritmo bastante dinâmico, é Leonardo, filho enjeitado de Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça, que, quando eles chegam ao Brasil, eles chegam a morar um tempinho juntos, depois a Maria vai embora de novo para Portugal, volta para Portugal, e então o Leonardo, ele é criado pelos padrinhos, a parteira, que é a comadre, e um barbeiro, que tinha muitos planos para ele, e queria que ele se tornasse um sargento de milícias, um soldado, né? O narrador, que frequentemente interrompe a narrativa para comentar as ações dos personagens, focaliza a vida agitada de Leonardo, seus casos com a mulata Vidinha, o namoro com a Luizinha, com quem acaba se casando no fim, e seus planos para escapar das perseguições do severo Major Vidigal. Todos esses elementos fazem de Memórias de um Sargento de Milícias uma obra à parte no conjunto da obra da prosa romântica. Eu espero que vocês tenham a curiosidade de ler esse livro. Tem vários vídeos no YouTube que tratam sobre esse romance, tem trechos de filmes brasileiros que fizeram uma adaptação desse romance, e tentem ler, tem audiolivros, tentem se inteirar mais sobre esse romance importante e que cai nos vestibulares, ok? Um abraço para vocês, continuem estudando, continuem em casa, fiquem com Deus e até logo mais.